Sejam muito bem-vindos, escolhidos de Deus, ao canal Tesouros da Bíblia. Meus irmãos e irmãs, hoje vamos tocar em uma ferida que muitos de vocês conhecem de perto, uma dor que parece acompanhar a lealdade e a dedicação ao Criador, porque mesmo sendo fiéis, íntegros e buscando agradar a Deus em tudo, os escolhidos são tão frequentemente julgados, incompreendidos e até mesmo rejeitados. É uma pergunta que ecoa na alma de muitos, gerando dúvidas e, por vezes, um sentimento de solidão profunda. Você se dedica, busca a santidade, renuncia a prazeres mundanos, e ainda assim parece que o mundo, e até mesmo pessoas próximas, lançam olhares de crítica, de desconfiança ou de total incompreensão sobre suas escolhas e sua vida. Essa realidade não é uma falha sua, nem um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, o julgamento que os escolhidos enfrentam, a incompreensão que os cerca e a rejeição que por vezes os atinge, são, na verdade, marcas profundas de um chamado autêntico, sinais inegáveis de que você está alinhado com um propósito que transcende o comum. Há uma sabedoria divina por trás de cada crítica, um plano maior em cada olhar de desaprovação. Este vídeo é para você que já sentiu o peso do julgamento injusto, para você que se pergunta por que sua lealdade a Deus parece atrair mais críticas do que reconhecimento. Ao longo dos próximos minutos, vamos desvendar as razões espirituais e as verdades bíblicas que explicam esse fenômeno, mostrando que o julgamento, embora doloroso, é parte integrante do processo de lapidação divina e um testemunho poderoso da sua separação para Deus. Antes de continuarmos e desvendarmos esse mistério, se você se identifica com essa busca por clareza em meio ao julgamento, já deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador como este. Agora vamos lá desvendar esse segredo juntos. Um dos motivos mais fundamental pela qual os escolhidos de Deus são tão frequentemente julgados, mesmo em sua lealdade, reside na radical diferença de visão e propósito que os separa do mundo. Enquanto a maioria das pessoas está imersa nas preocupações e nos valores transitórios deste século, buscando reconhecimento humano, acúmulo de riquezas, prazeres momentâneos e uma vida de conforto e facilidade, o escolhido de Deus opera sob uma perspectiva completamente distinta. Sua mente está sintonizada com o eterno, seus olhos estão fixos no invisível e seu coração anseia por um reino que não é deste mundo. Essa dissonância de valores e prioridades cria uma barreira natural de incompreensão. A visão do escolhido vai além do comum, como bem pontuado em nosso material de referência, pois Deus coloca sonhos e missões que outras pessoas não conseguem enxergar. O mundo não compreende a paixão por algo que não pode ser tocado, medido ou quantificado pelos padrões humanos. Para o escolhido, a vida não é uma busca por gratificação imediata, mas uma jornada de obediência, de renúncia e de serviço ao Criador. Ele se preocupa com a justiça divina, com a santidade, com a propagação do Evangelho e com a glória de Deus, enquanto o mundo está focado em si mesmo. Essa diferença de mentalidade é a raiz de muitos julgamentos. Quando o escolhido decide não participar de certas conversas, de certos ambientes ou de certas práticas que são consideradas normais pela sociedade, ele é visto como estranho, como radical, como alguém que se isola ou que se considera superior. Essa percepção equivocada gera críticas, fofocas e, em muitos casos, a rejeição. O mundo não consegue conceber que alguém possa abrir mão de vantagens ou prazeres em nome de princípios espirituais que não são imediatamente visíveis ou lucrativos. A lealdade do escolhido a Deus
é interpretada como teimosia, fanatismo ou até mesmo loucura, porque os valores do reino são diametralmente opostos aos valores do mundo. Além disso, o propósito divino que impulsiona o escolhido muitas vezes o coloca em situações que desafiam a lógica humana. Ele pode ser chamado a perdoar o imperdoável, a amar o inimigo, a servir aqueles que o desprezam, a perseverar em meio a adversidades que levariam outros à desistência. Essas atitudes, que são manifestações da graça e do poder de Deus, são incompreendidas por aqueles que não possuem a mesma visão espiritual. O mundo julga com base no que vê, no que é aparente, e não consegue discernir as motivações mais profundas ou a mão de Deus agindo por trás das ações do escolhido. Como mostra em João capítulo 15, versículo 19, Jesus alertou: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Este versículo encapsula perfeitamente a raiz do julgamento. O escolhido não pertence mais ao sistema de valores mundano, e essa separação inevitavelmente atrai a aversão e a crítica daqueles que ainda estão presos a ele. A lealdade a Deus não é apenas uma escolha pessoal, é uma declaração de guerra aos valores do mundo. E o julgamento é uma das respostas esperadas a essa declaração. Outra razão pela qual os escolhidos de Deus são tão julgados, mesmo em sua inabalável lealdade, é porque a luz que eles carregam e a vida que eles vivem em conformidade com os princípios divinos inevitavelmente revelam e expõem as trevas que habitam nos corações daqueles que não andam na mesma verdade. A presença de um escolhido de Deus, que busca a santidade, a justiça e a retidão, atua como um espelho, refletindo as falhas, as hipocrisias e os pecados ocultos daqueles que o observam. Essa exposição, mesmo que não intencional ou direta, gera desconforto, irritação e, consequentemente, o julgamento. Ninguém gosta de ter suas imperfeições reveladas, e a reação natural de quem se sente exposto é atacar a fonte da luz, em vez de confrontar a própria escuridão. Pensemos na natureza da luz. Ela não precisa fazer esforço para expor a escuridão. Sua mera presença dissipa as sombras e revela o que estava oculto. Da mesma forma, a vida de um escolhido, marcada pela integridade, pela paz interior, pela alegria genuína e pela fé inabalável, contrasta drasticamente com a ansiedade, o vazio, a superficialidade e a desesperança que muitas vezes caracterizam a vida daqueles que não conhecem a Deus. Essa diferença é palpável e, para muitos, ameaçadora. O escolhido se torna um lembrete vivo de uma verdade que o mundo prefere ignorar, que há um caminho melhor, uma vida mais plena, e que as escolhas mundanas podem levar à insatisfação e à ruína espiritual. Essa acusação silenciosa que a vida do escolhido representa é o que provoca o julgamento. Além disso, a lealdade do escolhido a Deus muitas vezes o leva a tomar posições impopulares, a defender a verdade em um mundo que abraça a mentira, a pregar o amor em um ambiente de ódio e a viver a pureza em uma cultura de libertinagem. Essas atitudes, que são a essência da fidelidade a Cristo, são vistas como confrontos diretos aos valores e comportamentos da sociedade. O escolhido não se conforma com o padrão deste mundo, como nos ensina Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa não conformidade, essa recusa em se misturar e em ceder às pressões sociais, é o que gera a crítica e o julgamento. O julgamento, portanto, não é um sinal de que o escolhido está fazendo algo errado, mas sim de que ele está fazendo algo certo demais para o conforto do mundo.
é a reação das trevas à presença da luz. A inveja também desempenha um papel significativo aqui. Quando o mundo vê a paz que o escolhido possui em meio à tempestade, a alegria que ele manifesta apesar das adversidades, ou a força que ele demonstra em momentos de fraqueza, muitos se sentem invejosos e, em vez de buscar a mesma fonte de vida, optam por criticar e julgar na tentativa de diminuir o brilho do outro. É um mecanismo de defesa da mente carnal que não consegue compreender o sobrenatural e, por isso, tenta desqualificá-lo. A lealdade do escolhido a Deus é um farol que ilumina as consciências, e essa iluminação, para muitos, é dolorosa demais para ser aceita, levando-os a reagir com julgamento. Outro motivo pela qual os escolhidos de Deus enfrentam julgamentos, mesmo em sua lealdade, está intrinsecamente ligada ao caminho da santidade e da renúncia que eles são chamados a trilhar. A vida de um escolhido não é uma jornada de busca por autoindulgência ou por satisfação dos desejos carnais. Pelo contrário, é uma caminhada constante de negação do eu, de crucificação da carne e de busca incessante pela pureza e pela consagração a Deus. Esse estilo de vida, que é a essência da fidelidade cristã, choca-se frontalmente com os valores hedonistas e materialistas da sociedade moderna, gerando incompreensão e, consequentemente, julgamento. O apóstolo Paulo descreveu essa luta de forma clara, como mencionado em nosso material de referência, em Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa batalha interna é real para o escolhido, mas a decisão de lutar por santidade é o que o diferencia e o torna alvo de críticas. Renunciar não é apenas deixar para trás hábitos ruins ou velhos costumes. Envolve também sacrificar oportunidades, relações e até sonhos pessoais, como bem destacado em nosso material de apoio. Para o mundo, essa renúncia é vista como uma privação desnecessária, uma forma de perder a vida ou de não aproveitar. Quando um escolhido decide não ceder a pressões sociais para consumir álcool, para participar de fofocas, para se envolver em relacionamentos ilícitos ou para buscar o sucesso a qualquer custo, ele é rotulado como careta, moralista ou fanático. Sua lealdade aos princípios divinos é interpretada como rigidez ou falta de flexibilidade, e não como uma busca por uma vida que agrada a Deus. Essa dor nem sempre é compreendida pelos outros, pois eles não veem a profundidade do propósito por trás de cada escolha. A santidade do escolhido não é uma tentativa de se sentir superior, mas uma resposta de amor e obediência a um Deus santo. No entanto, para aqueles que não compreendem essa motivação, a busca pela pureza é vista como uma forma de julgamento silencioso sobre suas próprias vidas. A presença de alguém que se esforça para viver de forma íntegra pode gerar culpa e desconforto em quem vive de forma oposta, e a maneira mais fácil de lidar com essa culpa é projetá-la na forma de julgamento e crítica sobre o escolhido. É um mecanismo de defesa psicológico e espiritual. A lealdade do escolhido a Deus, que o leva a viver de forma diferente, é um testemunho vivo de que é possível viver de acordo com padrões mais elevados, e essa possibilidade, para muitos, é uma ameaça ao seu estilo de vida. O mundo valoriza a liberdade sem limites, a satisfação imediata e a ausência de regras. A vida do escolhido, pautada pela disciplina espiritual, pelo autocontrole e pela obediência à palavra de Deus, é um contraste gritante. Essa disciplina é vista como uma prisão e não como a verdadeira liberdade que ela realmente é. Portanto, os julgamentos vêm como uma tentativa de desqualificar, de deslegitimar a escolha do escolhido, na esperança de que ele se conforme e volte aos padrões mundanos.
Mas a verdade é que essa renúncia não é uma perda, e sim um investimento naquilo que é eterno, e é essa verdade que o mundo, em sua cegueira espiritual, não consegue compreender, levando-o a julgar aquilo que não entende. A razão também pela qual os escolhidos de Deus são submetidos a julgamentos, mesmo em sua inabalável lealdade, é porque essas provações são parte integrante do processo de lapidação divina, um teste de fé que visa fortalecer o caráter, aprofundar a dependência em Deus e preparar o escolhido para um propósito maior. O julgamento, a crítica e a incompreensão não são meros acasos, são ferramentas nas mãos de Deus, permitidas por Ele para refinar o ouro, separar o joio do trigo e moldar o escolhido à imagem de Cristo. Como bem destacado em nosso material de referência, Deus está moldando a sua caminhada para algo maior e o julgamento é um dos martelos nesse processo de forja. A fé genuína não é testada apenas em momentos de grande milagre ou de bênçãos abundantes, mas principalmente nas adversidades, nas críticas injustas e nos momentos em que a lealdade a Deus parece não trazer recompensas imediatas, mas sim mais dor e incompreensão. É nesses momentos de julgamento que a fé do escolhido é provada, para ver se ele permanecerá firme na verdade, se continuará confiando em Deus, mesmo quando os homens o acusam, e se sua lealdade é baseada em princípios eternos ou em aprovação humana. O julgamento serve para revelar a verdadeira raiz da fé do escolhido. Se a fé for superficial, baseada na aceitação social ou em benefícios pessoais, ela não resistirá ao fogo da crítica. Mas se for uma fé profunda, enraizada em Cristo, ela emergirá mais forte e mais pura. Além disso, o julgamento atua como um catalisador para a humildade. Quando o escolhido é criticado injustamente, quando suas boas intenções são mal interpretadas, ou quando sua dedicação é ridicularizada, há uma oportunidade de morrer para o orgulho e de depender ainda mais da justiça de Deus. É um convite para não buscar a validação humana, mas apenas a aprovação do Altíssimo. Essa humildade é essencial para qualquer um que deseje ser usado poderosamente por Deus, pois o orgulho precede a queda, enquanto a humildade abre portas para a graça e a exaltação divina. O processo de lapidação, que inclui o julgamento, visa remover as impurezas, as arestas e tudo aquilo que impede o escolhido de refletir plenamente a glória de Deus. O julgamento também serve para separar o escolhido do mundo. Ao ser criticado e incompreendido, o escolhido é, de certa forma, expulso do círculo de aceitação mundana, o que o força a buscar refúgio e identidade exclusivamente em Deus. Essa separação é dolorosa, mas necessária para que ele possa cumprir seu chamado sem as amarras das expectativas humanas. Como mostra em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, que nos adverte: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O julgamento não é estranho ao caminho do escolhido. É uma parte esperada e necessária do plano divino para forjar um caráter inabalável e uma fé que resiste a todas as tempestades, preparando-o para a manifestação plena do propósito de Deus em sua vida. A razão pela qual os escolhidos de Deus são frequentemente julgados, apesar de sua lealdade, reside na profunda incompreensão do mundo espiritual por parte daqueles que não possuem discernimento. O mundo natural opera sob leis e princípios visíveis, tangíveis e lógicos. No entanto, a vida do escolhido de Deus é regida por leis espirituais, por realidades invisíveis e por uma lógica que transcende o entendimento humano.
Quando o escolhido toma decisões baseadas na fé, na direção do Espírito Santo ou em revelações divinas, essas escolhas parecem ilógicas, irracionais ou até mesmo tolas para quem não tem a mesma visão espiritual. Essa falta de discernimento é a fonte de muitos julgamentos. Pessoas sem discernimento espiritual não conseguem compreender as batalhas que o escolhido enfrenta, as renúncias que ele faz ou as esperas que ele suporta. Elas veem apenas o exterior, as consequências visíveis das escolhas do escolhido, e as julgam de acordo com seus próprios padrões limitados. Por exemplo, quando um escolhido decide perdoar uma ofensa grave, em vez de buscar vingança, o mundo pode vê-lo como fraco ou ingênuo. Quando ele decide investir seu tempo e recursos no reino de Deus, em vez de acumular bens materiais, ele pode ser julgado como irresponsável ou desapegado da realidade. Essas são decisões que fazem sentido no âmbito espiritual, mas são completamente estranhas no âmbito carnal. A incompreensão se aprofunda porque o escolhido muitas vezes não pode, ou não deve, revelar a profundidade de suas experiências espirituais, suas lutas internas ou as direções específicas que Deus lhe dá. Ele não pode compartilhar certas batalhas porque poucos o entenderiam, como mencionado em nosso material de referência. Isso cria uma sensação de solidão espiritual, onde o escolhido se sente isolado em sua jornada. E essa solidão é agravada pelo julgamento daqueles que não conseguem ver além da superfície. O mundo julga com base no que é visível e audível, mas a vida do escolhido é, em grande parte, uma batalha e uma comunhão que ocorrem no reino do Espírito. Como mostra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo é a chave para entender por que o julgamento é tão comum. O homem natural, aquele que não tem o Espírito de Deus, não tem a capacidade de discernir as realidades espirituais. Para ele, a lealdade do escolhido a Deus, suas escolhas de fé e seu estilo de vida consagrado parecem loucura. Ele não consegue entender a lógica divina que opera na vida do escolhido. Portanto, o julgamento é uma manifestação da cegueira espiritual daqueles que não têm a mesma conexão com o Criador. O escolhido é julgado não por suas falhas, mas por sua fidelidade a uma realidade que o mundo não pode ver nem compreender, tornando-o um alvo de críticas simplesmente por operar em uma dimensão espiritual superior. Outra crucial razão pela qual os escolhidos de Deus são tão intensamente julgados, mesmo em sua lealdade, é que esses julgamentos são, em muitos casos, manifestações de um ataque espiritual direto e direcionado. O inimigo das almas, Satanás, e suas hostes demoníacas, tem um interesse particular em desestabilizar, descreditar e desviar aqueles que Deus escolheu para cumprir seus propósitos na terra. O escolhido, por ser um agente do reino de Deus, uma luz em meio às trevas e um instrumento para a glória do Altíssimo, torna-se um alvo prioritário para as maquinações do diabo. O julgamento, a calúnia e a difamação são armas poderosas usadas para minar a fé, a reputação e a eficácia do escolhido. O inimigo não tem poder para destruir o escolhido de Deus, que permanece fiel, mas ele pode tentar desacreditá-lo diante dos homens, semear dúvidas em seu coração e isolá-lo de seu propósito. Os julgamentos que vêm de pessoas, muitas vezes, não são meramente opiniões humanas. Eles são inspirados por forças espirituais malignas que operam através de indivíduos, ambientes e sistemas. O diabo é o acusador dos nossos irmãos, como mostra em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele usa a boca de pessoas para proferir palavras de condenação,
de crítica e de falsas acusações contra os filhos de Deus, na esperança de que essas palavras os atinjam, os desanimem e os façam duvidar de seu chamado e de sua lealdade. Essa estratégia é antiga. Desde os tempos bíblicos, aqueles que foram chamados por Deus enfrentaram a oposição espiritual manifestada através de julgamentos e perseguições. Pensemos em Jó, um homem íntegro e temente a Deus, que foi alvo de acusações diretas de Satanás, resultando em sofrimento e incompreensão por parte de seus amigos, que o julgaram como pecador. Pensemos em Jesus, que mesmo sendo o Filho de Deus, foi constantemente julgado, caluniado e acusado de blasfêmia, de ser um beberrão, um comilão e um amigo de pecadores. Sua lealdade perfeita ao Pai atraiu o ódio e o julgamento dos líderes religiosos da época, que estavam cegos espiritualmente e manipulados pelo inimigo. O julgamento, portanto, é um sinal de que o escolhido está fazendo a diferença, de que sua vida é uma ameaça ao reino das trevas. Se o escolhido não estivesse impactando o mundo para Deus, ele não seria um alvo tão constante de ataques. A lealdade a Deus é um farol que atrai tanto a luz quanto as trevas. As trevas reagem com agressividade, e o julgamento é uma das formas mais sutis e insidiosas dessa agressão. O escolhido precisa estar ciente dessa realidade espiritual, para não internalizar os julgamentos e para não permitir que eles abalem sua fé. Em vez de se sentir desanimado, ele deve entender que o julgamento é uma confirmação de que ele está no caminho certo, lutando a boa batalha da fé, e que sua lealdade a Deus está causando um impacto significativo no reino espiritual, provocando a ira do inimigo que busca desacreditá-lo e silenciá-lo. Essa razão pela qual os escolhidos de Deus são tão julgados, mesmo em sua lealdade, reside na solidão inerente ao seu chamado único e individual. Embora façam parte de um corpo maior, a igreja, a jornada de cada escolhido é singular, moldada por um propósito específico que Deus designou para ele. Essa unicidade do chamado, como bem destacado em nosso material de referência, muitas vezes leva a uma sensação de isolamento e incompreensão, que se manifesta em julgamentos por parte daqueles que não conseguem ou não podem acompanhar a profundidade e a direção dessa jornada. Mesmo cercados por pessoas, amigos e familiares, eles frequentemente se sentem deslocados, como se não pertencessem completamente a este mundo. A lealdade do escolhido a Deus muitas vezes o leva a tomar decisões que o separam das massas, a trilhar caminhos que poucos ousam pisar e a carregar fardos que só ele pode suportar. Essa singularidade, embora seja uma bênção e um privilégio, também pode ser uma fonte de solidão e, consequentemente, de julgamento. Quando o escolhido se recusa a seguir a multidão em seus caminhos, ele é visto como excêntrico, como alguém que não se encaixa ou que não sabe viver. Suas escolhas, por mais que sejam guiadas por Deus, são incompreendidas por aqueles que preferem a conformidade e a segurança do grupo. Pensemos em grandes figuras bíblicas que experimentaram essa solidão do chamado único. Noé, que construiu uma arca em terra seca, foi certamente julgado e ridicularizado por sua comunidade. Abraão, que deixou sua terra e sua parentela para seguir uma promessa invisível, foi um estrangeiro em terra estranha. Moisés, que enfrentou Faraó e liderou um povo rebelde pelo deserto, muitas vezes sentiu o peso da solidão da liderança. E o próprio Jesus, no Getsêmani, orou sozinho em agonia, pois sabia que ninguém além do Pai poderia entender o peso do que estava prestes a enfrentar, mesmo rodeado por discípulos, como mencionado em nosso material de referência. Essa solidão não significa que Deus abandonou os escolhidos, mas sim que Ele está moldando-os para algo maior.
O julgamento, neste contexto, é uma manifestação da incapacidade humana de compreender a profundidade e a especificidade do chamado divino. As pessoas julgam porque não conseguem ver a visão que Deus colocou no coração do escolhido, nem o peso da responsabilidade que ele carrega. Eles veem a diferença e a interpretam como erro ou arrogância, em vez de reconhecer a mão de Deus operando de forma única. A lealdade do escolhido a Deus, que o impulsiona a seguir um caminho distinto, é o que o torna alvo de críticas, pois ele não se conforma com as expectativas alheias. Mas é nessa solidão que a fé se torna inabalável e a intimidade com Deus se aprofunda, pois ensina a depender dele acima de tudo. O julgamento, portanto, é um preço que se paga por ser separado e chamado para um propósito que transcende o entendimento comum. Um sinal de que o escolhido está caminhando em um nível de fé e obediência que poucos estão dispostos a alcançar. Outra razão pela qual os escolhidos de Deus são tão julgados, mesmo em sua inabalável lealdade, é porque a própria existência e o estilo de vida do escolhido, pautados pela fé e pela obediência, frequentemente desafiam a zona de conforto e a complacência daqueles ao seu redor. A vida de um escolhido que busca a santidade, a justiça e a verdade atua como um catalisador, forçando as pessoas a confrontarem suas próprias escolhas, suas omissões e suas áreas de pecado. Esse confronto, mesmo que não seja verbalizado, gera desconforto, resistência e, como mecanismo de defesa, o julgamento. Ninguém gosta de ter sua zona de conforto perturbada, e a maneira mais fácil de lidar com essa perturbação é criticar a fonte que a provoca. Quando o escolhido manifesta alegria em meio à tristeza, paz em meio ao caos ou esperança em meio ao desespero, ele se torna um contraste vivo para aqueles que estão presos em ciclos de negatividade e desânimo. Essa manifestação da vida de Deus, através do escolhido, desafia a narrativa mundana de que a felicidade depende das circunstâncias externas. Para muitos, é mais fácil julgar o escolhido como ingênuo, alienado ou otimista demais, do que admitir que suas próprias escolhas e atitudes podem estar contribuindo para sua infelicidade. A lealdade do escolhido a Deus, que o capacita a viver de forma contrária às expectativas do mundo, é o que provoca essa reação defensiva. Além disso, o escolhido de Deus, por seu compromisso com a verdade, pode ser levado a confrontar o erro, a injustiça ou a hipocrisia, seja através de suas palavras ou, mais poderosamente, através de seu exemplo de vida. Essa postura, que é uma manifestação de sua lealdade a Deus, é frequentemente interpretada como arrogância, intromissão ou fanatismo. As pessoas preferem permanecer em suas ilusões e em seus enganos, e a presença de alguém que vive a verdade é uma ameaça a essa autoilusão. O julgamento, neste caso, é uma tentativa de silenciar a voz da verdade, de desqualificar o mensageiro para não ter que lidar com a mensagem. A diferença de mentalidade, como já abordado em nosso material de referência, pode gerar conflitos e afastamentos. O escolhido busca valores eternos, enquanto muitos buscam prazeres momentâneos. Essa divergência não é apenas uma questão de opinião, ela é um desafio direto ao modo de vida de muitos. O julgamento, portanto, é uma forma de autoproteção, uma maneira de manter a própria zona de conforto intacta, deslegitimando a validade do caminho do escolhido. A lealdade do escolhido a Deus, que o leva a viver de forma autêntica e a não se comprometer com o que é errado, é um espelho que reflete as falhas alheias, e essa reflexão para muitos é insuportável, levando-os a reagir com julgamento e crítica na tentativa de diminuir o brilho da verdade que o escolhido representa.
Uma outra razão pela qual os escolhidos de Deus são alvo de tantos julgamentos, mesmo em sua inabalável lealdade, é que a fidelidade a Deus tem um preço, e esse preço muitas vezes inclui a incompreensão, a crítica e a perseguição por parte do mundo. O caminho da obediência a Deus não é um caminho de popularidade ou de aceitação universal. Pelo contrário, é um caminho estreito que exige sacrifícios e que, inevitavelmente, coloca o escolhido em rota de colisão com os valores e as expectativas da sociedade. O julgamento, portanto, é uma das manifestações desse preço, um custo que se paga por escolher a Deus acima de tudo e de todos. Quando o escolhido decide colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em todas as áreas de sua vida, em suas finanças, em seus relacionamentos, em sua carreira, em seu lazer, ele está fazendo escolhas que vão contra a correnteza do mundo. Ele pode recusar uma oportunidade de trabalho que comprometeria seus princípios, pode se afastar de amizades que o levam para longe de Deus, ou pode investir seu tempo e recursos em causas que o mundo considera perda de tempo. Essas decisões, que são a essência da fidelidade, são vistas como estranhas, radicais ou até mesmo tolas pelos olhos do mundo. A lealdade do escolhido a Deus é interpretada como uma forma de isolamento ou de extremismo, e não como uma busca por uma vida plena e alinhada com o propósito divino. Jesus alertou sobre isso quando disse: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim", como mostra em João capítulo 15, versículo 18. Ele próprio foi rejeitado em Nazaré, a cidade onde cresceu, e até seus irmãos demoraram a crer nele, como mencionado em nosso material de referência. Isso mostra que a incompreensão e o julgamento não são sinais de que estamos errados, mas muitas vezes uma confirmação de que estamos no caminho certo, seguindo os passos do Mestre. A fidelidade a Deus implica em não se conformar com os padrões mundanos, e essa não conformidade gera atrito. O julgamento é uma tentativa de pressionar o escolhido a ceder, a se comprometer, a se encaixar. É uma forma de perseguição sutil, mas dolorosa, que busca minar a convicção e a lealdade do escolhido. No entanto, é precisamente através dessas provações que a fé é fortalecida e o caráter é forjado. O preço da fidelidade não é apenas o julgamento, mas também a oportunidade de testemunhar o poder de Deus que sustenta o escolhido em meio à oposição. A lealdade do escolhido a Deus é inegociável, e o julgamento é o custo que se paga por essa inegociabilidade. Mas, como nos lembra a Bíblia, grande é a recompensa daqueles que sofrem por causa da justiça. O julgamento é um lembrete de que o escolhido não pertence a este mundo, mas a um reino eterno, e que sua fidelidade é uma declaração de sua cidadania celestial. Outra razão pela qual os escolhidos de Deus são submetidos a julgamentos, mesmo em sua inabalável lealdade, é que essas provações servem a um propósito maior: a manifestação da glória de Deus através da vida do escolhido. Cada crítica, cada incompreensão e cada rejeição, embora dolorosas, são permitidas pelo Criador para que o poder, a graça e a fidelidade dele sejam evidenciados de forma inegável no escolhido. O julgamento não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual Deus lapida, fortalece e exalta aqueles que lhe são fiéis, transformando a adversidade em um testemunho poderoso de sua soberania. Quando o escolhido persevera em sua lealdade a Deus, mesmo sob o peso do julgamento e da crítica injusta, ele se torna um farol de esperança e um testemunho vivo da capacidade de Deus de sustentar e transformar. Sua resiliência, sua paz em meio à tempestade e sua alegria que transcende as circunstâncias não podem ser explicadas pela lógica humana. Elas apontam para uma fonte sobrenatural,
para a presença do Espírito Santo que habita nele. O julgamento, paradoxalmente, serve para amplificar o brilho da glória de Deus na vida do escolhido, pois é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, como mostra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Além disso, o julgamento atua como um processo de purificação. Ao ser exposto à crítica, o escolhido é levado a examinar seu próprio coração, a buscar a Deus com mais intensidade e a se desapegar da aprovação humana. Isso o torna mais dependente do Senhor e mais sensível à sua voz. As dores são um propósito divino e o resultado é sempre uma versão mais forte, mais fiel e mais próxima do plano perfeito que Ele tem para a sua vida, como ressaltado em nosso material de referência. O julgamento, portanto, não é para destruir, mas para refinar, para que o escolhido possa refletir a imagem de Cristo com maior clareza e pureza. A lealdade do escolhido a Deus, testada e provada pelo fogo do julgamento, torna-se um testemunho poderoso para aqueles que observam. As pessoas podem não entender a lógica, mas elas certamente verão a diferença, a luz que emana do escolhido. Essa luz atrai, inspira e, em muitos casos, leva outros a questionarem suas próprias vidas e a buscarem a mesma fonte de paz e força. Como mostra em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O julgamento que o escolhido enfrenta não é para sua vergonha, mas para a glória de Deus. É o selo divino sobre sua vida, um sinal visível e inegável de que ele é separado para um propósito maior, e que a vida de Deus flui abundantemente através de cada aspecto do seu ser, tornando-o um testemunho vivo da sua soberania, do seu poder transformador e da sua eterna beleza, mesmo em meio à oposição. Chegamos ao fim de mais uma jornada de revelação profunda, escolhidos de Deus. Se você tem se sentido oprimido pelo peso do julgamento, pela incompreensão e pela crítica, agora você compreende que essas dores não são um sinal de que você está falhando, mas sim uma confirmação poderosa de que você está no caminho certo, um caminho de lealdade e fidelidade ao Criador. O julgamento que você enfrenta é um reflexo da diferença de visão e propósito que o separa do mundo. É a reação das trevas à luz que você carrega. É o preço da santidade e da renúncia. É parte do processo de lapidação divina. É a incompreensão do mundo espiritual. É um ataque espiritual direcionado. É a solidão inerente ao seu chamado único. É o desafio à zona de conforto alheia. E, acima de tudo, serve ao propósito maior de manifestar a glória de Deus através da sua vida. Você, escolhido de Deus, é um vaso de honra, e o Senhor permite essas provações para forjar em você um caráter inabalável, uma fé que não se abala e uma dependência total dele. Não se desanime com as críticas ou com a incompreensão. Lembre-se que o Mestre também foi julgado e rejeitado. Sua lealdade a Deus é o que o torna um alvo, mas também é o que o torna invencível. Fique firme, persevere na verdade e confie que Deus está usando cada julgamento para o seu bem e para a glória dele. Agora é a sua vez de agir. Se você se identificou com algum desses pontos, se essa palavra tocou seu coração de forma especial e trouxe clareza à sua jornada, não guarde essa bênção apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa desesperadamente dessa mensagem de inspiração, de encorajamento e de esperança. Há muitos escolhidos por aí que anseiam por essa compreensão. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador como este, que continuará a desvendar os mistérios do seu chamado e a capacitá-lo para viver uma vida plena em Cristo.
Deixe seu comentário abaixo, dizendo qual desses pontos mais ressoou em você e como Deus tem sustentado sua lealdade em meio ao julgamento. Lembre-se sempre, o julgamento do mundo é um sinal da aprovação de Deus. Fique firme, pois os melhores tempos estão por vir. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos desvendar um mistério que atormenta milhões de pessoas ao redor do mundo. Por que aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus sempre parecem ficar excluídos dos grupos sociais? Se você já passou pela experiência dolorosa de se sentir como um estranho no meio da multidão, se já tentou se encaixar em grupos, mas sempre sobrava, se já questionou por que existe uma barreira invisível entre você e os outros, então, prepare-se para uma revelação que mudará sua vida para sempre. Existe uma razão espiritual profunda e propositada por trás dessa exclusão social, e ela vai muito além do que sua mente consegue imaginar. Na verdade, esse isolamento pode ser o maior sinal de que você pertence a Deus de uma forma extraordinariamente especial. Prepare-se para descobrir verdades que transformarão sua dor em gratidão e seu questionamento em celebração. Fique até o final, porque a revelação mais impactante está esperando por você. Irmão e irmã, antes de começarmos, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos descobrir juntos essa verdade libertadora. A primeira razão pela qual os escolhidos ficam constantemente de fora dos grupos está diretamente relacionada à sua natureza espiritual, diferenciada e incompatível com sistemas mundanos. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas muda suas circunstâncias externas, Ele transforma sua essência mais profunda, implantando uma semente divina que o torna fundamentalmente diferente do padrão comum da humanidade caída. Essa diferença não é superficial nem apenas comportamental. É uma transformação que vai até o DNA espiritual da pessoa. Os escolhidos carregam dentro de si uma essência celestial que simplesmente não se harmoniza com a frequência terrena dos grupos convencionais. É como tentar misturar água e óleo. Por mais que se force, eles naturalmente se separam porque possuem densidades completamente diferentes e naturezas incompatíveis. Essa incompatibilidade fundamental se manifesta de inúmeras formas no cotidiano. Enquanto outros se empolgam genuinamente com futilidades e conversas vazias sobre celebridades, fofocas e trivialidades, os escolhidos sentem um vazio inexplicável e uma inquietação interna que não conseguem disfarçar. Quando todos riem de piadas que rebaixam o próximo, fazem humor com coisas sagradas ou se divertem com o sofrimento alheio, eles sentem um desconforto profundo que simplesmente não conseguem fingir não sentir. Enquanto a maioria se satisfaz plenamente com conversas superficiais sobre problemas mundanos, conquistas materiais e prazeres temporários, os escolhidos anseiam desesperadamente por profundidade, significado transcendente e propósito eterno. Não é pirraça, complexo de superioridade ou falta de senso de humor. É a natureza divina tentando se expressar através de um vaso terreno que ainda está aprendendo a navegar entre dois mundos completamente diferentes. Os escolhidos vivem, literalmente, com um pé no céu e outro na terra. E essa dualidade espiritual torna impossível uma integração completa e harmoniosa com grupos que estão totalmente enraizados apenas no terreno, no temporal e no carnal. Eles são cidadãos de dois reinos simultaneamente, mas seu coração pertence primariamente ao reino celestial. O profeta Daniel exemplifica perfeitamente essa realidade de forma prática e inspiradora. Mesmo vivendo na corte babilônica, cercado
por jovens brilhantes de sua idade e posição social equivalente, ele conscientemente se mantinha separado e distinto das práticas grupais. Não era antissocial, orgulhoso nem arrogante. Era simplesmente alguém que compreendia profundamente sua identidade espiritual e não podia comprometê-la para se encaixar nas expectativas sociais do grupo dominante. Sua separação deliberada e consciente o tornava extremamente valioso aos olhos de Deus e lhe garantia proteção divina especial, mas inevitavelmente o isolava dos grupos de jovens de sua época que não compartilhavam dos mesmos valores e prioridades. Ele entendia que pertencer completamente a Deus significava não pertencer completamente ao mundo, e essa compreensão guiava todas as suas escolhas sociais e decisões relacionais. Essa natureza diferenciada também se manifesta através de uma sensibilidade espiritual extraordinariamente aguçada, que funciona como um radar sobrenatural constantemente ativo. Os escolhidos conseguem perceber atmosferas espirituais invisíveis aos olhos naturais, discernir intenções ocultas por trás de palavras aparentemente gentis e captar vibrações espirituais que outros ignoram completamente ou nem sequer sabem que existem. Quando um escolhido entra em determinado ambiente social, ele imediatamente sente, não apenas pensa ou analisa intelectualmente, mas sente visceralmente e espiritualmente se aquele lugar está alinhado com os propósitos, divinos ou não. É como possuir um detector espiritual que funciona automaticamente e não pode ser desligado por vontade própria. Se o ambiente não está em harmonia com sua natureza transformada, ele experimenta desconforto físico, inquietação emocional e um desejo natural e irresistível de se afastar rapidamente. A segunda razão fundamental está relacionada ao processo contínuo e implacável de purificação espiritual pelo qual todos os escolhidos passam durante toda a sua jornada terrena. Esse processo não é opcional, não pode ser interrompido nem acelerado pela vontade humana. É uma obra divina soberana que acontece inexoravelmente na vida daqueles que foram apartados para propósitos especiais eternos, como ouro precioso. Sendo refinado no fogo intenso de um ourives especializado, os escolhidos vão progressivamente perdendo todas as impurezas, conexões mundanas e valores temporários que anteriormente os conectavam aos padrões convencionais da sociedade secular. Cada fase desse processo divino de purificação os torna menos compatíveis e confortáveis com grupos que permanecem presos aos mesmos padrões mundanos, valores superficiais e prioridades temporárias. É uma transformação progressiva, gradual, mas absolutamente implacável, que naturalmente os afasta de companhias que não compartilham da mesma intensidade de busca por santidade, pureza moral e alinhamento com os propósitos eternos de Deus. Não é escolha pessoal consciente, é consequência natural e inevitável da obra divina sobrenatural acontecendo continuamente em suas vidas. Esse processo de santificação atua como um filtro divino extremamente eficaz e preciso. À medida que os escolhidos crescem espiritualmente e avançam em maturidade cristã, muitas coisas que antes os interessavam genuinamente começam a parecer vazias, sem sentido profundo e até repulsivas espiritualmente. Conversas que antes os animavam e energizavam agora os entediam profundamente. Atividades que antes buscavam com entusiasmo agora evitam instintivamente. Essa mudança radical não é forçada por disciplina própria ou esforço pessoal de mudança comportamental. É o resultado natural e inevitável da obra sobrenatural de Deus transformando seu coração,
renovando completamente sua mente e recalibrando todos os seus desejos para estar em perfeita sintonia com os valores e prioridades do reino celestial. A purificação também afeta drasticamente a capacidade dos escolhidos de tolerar ambientes que estão contaminados espiritualmente por mundanismo, carnalidade ou influências demoníacas. Eles literalmente se tornam como pessoas que desenvolveram alergia severa a determinadas substâncias tóxicas. Não conseguem mais suportar exposição prolongada a influências, conversas, entretenimentos e relacionamentos que antes nem percebiam como problemáticos ou prejudiciais. Isso os obriga a serem naturalmente mais seletivos, criteriosos e até aparentemente exigentes em suas companhias, não por arrogância ou elitismo social, mas por necessidade espiritual real e urgente. É uma questão de sobrevivência espiritual, preservação da integridade moral e proteção da vida interior, não preferência pessoal ou capricho social. Jeremias capítulo 1, versículo 5, revela profundamente como esse processo começa antes, mesmo do nascimento natural. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. A separação divina é um processo eterno que começa na eternidade passada e se intensifica progressivamente ao longo de toda a vida terrena do escolhido. A terceira razão profunda pela qual os escolhidos ficam consistentemente de fora dos grupos é que eles carregam uma luz espiritual real e poderosa que naturalmente incomoda, expõe e perturba as trevas espirituais que dominam a maioria dos ambientes sociais mundanos. Não é paranoia, imaginação ou complexo de superioridade, é uma realidade espiritual concreta que tem consequências práticas e observáveis no mundo natural. A presença física de alguém que genuinamente vive segundo os princípios divinos automaticamente expõe as falhas morais, os compromissos éticos e as escolhas questionáveis daqueles que escolheram viver exclusivamente segundo os padrões mundanos e valores temporários, sem consideração pelas consequências eternas. É como acender uma lanterna potente em um porão completamente escuro. Tudo que estava oculto confortavelmente nas sombras fica subitamente exposto, visível e constrangedor. Essa exposição não é intencional nem proposital da parte do escolhido. Simplesmente acontece pela natureza contrastante da luz em relação às trevas. Os escolhidos nem precisam falar explicitamente sobre fé, tentar evangelizar ativamente ou criticar abertamente comportamentos alheios. Sua mera presença física, caráter transformado e estilo de vida consistentemente alinhado com princípios divinos já serve automaticamente como um espelho moral que reflete desconfortavelmente a realidade espiritual daqueles ao redor. As pessoas ao redor podem não conseguir articular conscientemente porque se sentem incomodadas, ameaçadas ou implicitamente julgadas na presença de um escolhido. Mas instintivamente sabem que ele representa algo superior que as desafia moralmente, questiona suas escolhas e expõe suas inconsistências. A luz que naturalmente emana dele revela suas próprias sombras morais, cria desconforto interno intenso e gera uma necessidade instintiva de se afastarem ou formarem grupos excludentes, onde essa luz penetrante não pode alcançá-los. Essa luz espiritual não é algo que os escolhidos controlam conscientemente, ligam ou desligam conforme a conveniência social ou necessidade diplomática. Ela é parte integral de sua natureza transformada e brilha constantemente, mesmo quando eles tentam conscientemente ser discretos, gentis ou diplomáticos em situações sociais. É uma marca distintiva sobrenatural que não pode ser escondida, diminuída nem suprimida por esforço pessoal.
Por isso, mesmo sem falar explicitamente sobre fé, sem tentar converter ninguém ativamente e sem criticar diretamente comportamentos alheios, os escolhidos ainda assim naturalmente incomodam, perturbam e desafiam moralmente aqueles que preferem viver confortavelmente nas trevas espirituais, sem questionamentos éticos nem desafios morais significativos. Jesus alertou claramente sobre essa realidade inevitável quando explicou detalhadamente a seus discípulos que a luz veio ao mundo com propósitos redentivos, mas os homens amaram deliberadamente mais as trevas do que a luz, especificamente porque as suas obras eram más e não suportavam exposição. João capítulo 3, versículo 19, estabelece essa lei espiritual imutável e universal. Quem pratica o mal, naturalmente se afasta da luz, para que suas obras questionáveis não sejam expostas, julgadas ou desafiadas publicamente. A quarta razão, crucial, está relacionada ao fato de que os escolhidos possuem uma bússola moral extraordinariamente refinada e sensível, que não permite fazer concessões éticas nem compromissos morais para manter a harmonia artificial dos grupos ou garantir a aceitação social, enquanto outros negociam facilmente seus princípios em nome da conveniência, diplomacia social ou aceitação grupal. Os escolhidos preferem consistentemente o isolamento doloroso ao compromisso moral degradante. Essa aparente inflexibilidade moral, vista e frequentemente criticada por muitos como rigidez desnecessária, legalismo exagerado ou falta de sabedoria social prática, é, na verdade, uma proteção divina extremamente sofisticada e eficaz. Deus simplesmente não permite que seus escolhidos se contaminem facilmente com influências sutis que poderiam gradualmente desviar sua trajetória espiritual, corromper progressivamente seu caráter ou comprometer significativamente sua eficácia no cumprimento do propósito divino específico. Por isso, eles sentem desconforto visceral e inquietação espiritual profunda em ambientes onde a mentira é disfarçada elegantemente de diplomacia necessária, onde a manipulação é apresentada como estratégia inteligente, onde a fofoca destrutiva é transformada em preocupação legítima, e onde os valores eternos são casualmente sacrificados em nome de vantagens temporárias ou conveniência social imediata. A consciência dos escolhidos funciona literalmente como um sistema de alarme espiritual extremamente sensível e absolutamente confiável. Quando se encontram em situações que violam seus princípios fundamentais, mesmo que de forma sutil ou socialmente aceita, eles sentem uma inquietação interna poderosa que simplesmente não conseguem ignorar, suprimir conscientemente ou racionalizar intelectualmente para fazer desaparecer. Essa sensibilidade moral aguçada os protege efetivamente de contaminações graduais e influências corruptoras, mas também os torna aparentemente difíceis de se relacionar para aqueles que estão completamente acostumados com padrões éticos mais flexíveis, convenientes e socialmente adaptáveis conforme as circunstâncias. Grupos que se sustentam estruturalmente através de pequenas desonestidades inofensivas, fofocas disfarçadas de preocupação genuína, manipulações emocionais necessárias e compromissos éticos pragmáticos, naturalmente rejeitam e hostilizam aqueles que não conseguem participar dessas dinâmicas aparentemente normais e socialmente aceitas. Os escolhidos, inevitavelmente, se tornam elementos disruptivos que ameaçam o equilíbrio artificial e a harmonia superficial desses grupos funcionalmente disfuncionais. Daniel enfrentou exatamente essa situação desafiadora quando teve que escolher corajosamente entre se integrar socialmente com seus pares ou manter inflexivelmente sua integridade moral.
Daniel, capítulo 1, versículo 8, registra sua decisão corajosa e não negociável. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sua inflexibilidade moral o separou inevitavelmente dos outros jovens de sua posição social, mas garantiu inquestionavelmente a aprovação divina e proteção sobrenatural. A quinta razão fundamental pela qual os escolhidos ficam consistentemente de fora dos grupos é que eles possuem uma perspectiva de eternidade que transcende completamente as preocupações temporárias, urgências artificiais e prioridades superficiais que dominam e consomem toda a energia da maioria das pessoas. Enquanto outros vivem intensamente focados no aqui e agora, os escolhidos enxergam consistentemente além do horizonte temporal limitado e tomam todas as decisões importantes baseadas primariamente em consequências eternas. Essa perspectiva eterna, radical, os faz questionar naturalmente investimentos de tempo, energia emocional e recursos financeiros que outros consideram absolutamente normais, necessários e até urgentes. Eles não conseguem se empolgar genuinamente com atividades que consideram espiritualmente vazias, projetos que não contribuem para crescimento espiritual, ou relacionamentos que existem apenas para entretenimento superficial ou conveniência social mútua. Preferem conscientemente dedicar suas horas preciosas e energia limitada a empreendimentos que nutram não apenas o corpo físico e as necessidades sociais básicas, mas principalmente o espírito eterno e imortal. Essa priorização radical e essa seletividade criteriosa em como investem seu tempo os diferencia drasticamente da maioria das pessoas que vivem sem essa consciência transcendente. A diferença fundamental de prioridades naturalmente os afasta dos grupos que se reúnem exclusivamente para entretenimento superficial, fofocas sociais destrutivas, reclamações constantes sobre problemas mundanos ou discussões intermináveis que não levam a lugar algum nem produzem crescimento significativo. Não é que sejam antissociais, que desdenhem completamente o lazer saudável ou que se considerem superiores aos outros. É que buscam consistentemente atividades e relacionamentos que alimentem sua alma e os aproximem progressivamente de Deus. Quando todos ao redor estão genuinamente preocupados e emocionalmente consumidos com status social, aparências externas, conquistas materiais temporárias e aprovação humana inconstante, os escolhidos se preocupam primariamente com crescimento espiritual consistente, impacto eterno significativo e cumprimento fiel do propósito divino específico para suas vidas. Essa diferença radical de foco existencial cria um abismo de comunicação que torna a convivência harmoniosa em grupos convencionais extremamente desafiadora e frequentemente impossível. Não há necessariamente mal-entendido nem falta de boa vontade de ambas as partes. São simplesmente pessoas vivendo em dimensões diferentes, com valores fundamentalmente distintos e prioridades que não se alinham naturalmente nem podem ser forçadas a se harmonizar. Moisés exemplifica brilhantemente essa realidade quando fez uma escolha que parecia completamente irracional do ponto de vista humano e socialmente desvantajosa. Hebreus capítulo 11, versículo 25, revela sua decisão consciente e deliberada de escolher antes ser maltratado com o povo de Deus do que por tempo limitado ter o gozo do pecado. Ele conscientemente escolheu sofrimento temporário com propósito eterno, em vez de prazer temporário, sem significado transcendente nem valor duradouro. A sexta razão profunda está relacionada ao fato de que os escolhidos carregam uma marca,
Espiritual completamente invisível aos olhos naturais, mas absolutamente real e poderosamente operativa no mundo espiritual. Assim como soldados usam uniformes distintivos que os identificam imediatamente como pertencentes a determinado exército, os escolhidos possuem uma identificação espiritual que os torna instantaneamente reconhecíveis tanto para as forças celestiais quanto para as forças das trevas que operam na Terra. Essa marca espiritual não é física, não pode ser vista com olhos naturais, nem detectada por instrumentos científicos, mas é absolutamente real, tremendamente poderosa e constantemente operativa em todas as dimensões da realidade espiritual. Ela atrai automaticamente a atenção especial, cuidado paternal e proteção sobrenatural de Deus, mas simultaneamente desperta a oposição intensa, hostilidade demoníaca e perseguição sistemática das forças malignas que operam através de pessoas, sistemas e estruturas mundanas. Por essa razão especificamente espiritual, os escolhidos frequentemente enfrentam resistências aparentemente inexplicáveis do ponto de vista natural, críticas desproporcionais e completamente infundadas, portas que se fecham misteriosamente sem motivo aparente, e rejeições que simplesmente não fazem sentido lógico do ponto de vista puramente humano. Há uma guerra espiritual invisível, mas absolutamente real, acontecendo constantemente nos bastidores de sua vida social, profissional e até familiar. Os grupos mundanos, mesmo sem compreender conscientemente o que está acontecendo espiritualmente, ou ter conhecimento teológico sobre realidades sobrenaturais, são sutilmente influenciados, direcionados e até controlados por essa realidade espiritual invisível, mas operativa. Há uma resistência natural, quase instintiva e aparentemente automática, em aceitar completamente, integrar harmoniosamente e abraçar totalmente aqueles que pertencem radical e exclusivamente a Deus. É como se houvesse uma barreira invisível, mas absolutamente real, uma força repulsiva sobrenatural, que consistentemente impede a integração total e harmoniosa dos escolhidos em círculos sociais que não estão alinhados com os propósitos divinos, ou que estão conscientemente ou inconscientemente sob influência de espíritos contrários ao reino de Deus e seus valores. Essa marca espiritual também funciona efetivamente como um sistema de proteção divina, extremamente sofisticado e absolutamente eficaz. Ela automaticamente impede que os escolhidos se envolvam profundamente e perigosamente com pessoas, situações, oportunidades e relacionamentos que poderiam prejudicar significativamente seu desenvolvimento espiritual, corromper gradualmente seu caráter ou desviar permanentemente sua trajetória do propósito divino específico. Muitas vezes, o que superficialmente parece rejeição cruel e injustificada, oportunidade perdida inexplicavelmente, ou relacionamento frustrado sem causa aparente, é na verdade proteção divina operando silenciosamente através de circunstâncias aparentemente naturais, mas sobrenaturalmente orquestradas pelo cuidado paternal de Deus. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, descreve especificamente e detalhadamente como Deus marca seus escolhidos para proteção especial. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Essa marca divina os protege efetivamente do juízo vindouro, mas inevitavelmente também os separa e distingue visivelmente da população geral que não compartilha das mesmas preocupações espirituais. A sétima razão crucial pela qual os escolhidos ficam persistentemente de fora dos grupos é que eles possuem uma sede insaciável
e absolutamente não negociável de autenticidade que conflita direta e irreconciliavelmente com as máscaras sociais, jogos de aparência e performances artificiais que dominam completamente a maioria dos relacionamentos mundanos contemporâneos. Eles simplesmente não conseguem participar conscientemente de dinâmicas relacionais, onde todos fingem sistematicamente ser o que não são genuinamente. Essa busca incansável pela autenticidade os torna extremamente desconfortáveis, inquietos e até fisicamente nauseados em ambientes onde a hipocrisia é não apenas aceita passivamente, mas considerada normal, socialmente necessária e até estrategicamente inteligente. Eles não conseguem sorrir falsamente para pessoas que desprezam secretamente, não conseguem elogiar coisas que consideram moralmente erradas ou espiritualmente questionáveis, e não conseguem participar de conversas que sabem ser fundamentalmente falsas ou intencionalmente manipuladoras. Essa honestidade radical e transparência não filtrada os marca imediatamente como diferentes, socialmente estranhos e potencialmente problemáticos, frequentemente os excluindo automaticamente de grupos que se sustentam inteiramente na base da conveniência social, diplomacia artificial e harmonia superficial, mantida através de fingimento mútuo. A incapacidade quase patológica de usar máscaras sociais convenientes, embora seja uma virtude admirável do ponto de vista espiritual e moral, também é uma fonte constante e dolorosamente persistente de isolamento social. Numa sociedade onde as pessoas se relacionam primariamente através de papéis cuidadosamente construídos, personagens sociais artificiais e performances calculadas para impressionar ou manipular, aqueles que insistem teimosamente em ser autênticos se tornam elementos completamente disruptivos que ameaçam a harmonia artificial e o equilíbrio superficial dos grupos funcionalmente disfuncionais. Os escolhidos preferem consistentemente relacionamentos genuínos e profundos, mesmo que sejam numericamente poucos, raramente disponíveis e emocionalmente espaçados. Há conexões superficiais, numerosas e convenientes baseadas exclusivamente em falsidade mútua, manipulação recíproca ou conveniência social temporária. Essa preferência inflexível pela qualidade sobre quantidade, pela profundidade sobre amplitude, inevitavelmente os afasta dos círculos sociais que priorizam networking superficial, aparecer bem socialmente e manter aparências sobre relacionamentos verdadeiros e significativos. Eles preferem consistentemente a solidão honesta à companhia falsa, preferem o silêncio autêntico às conversas artificiais vazias, preferem o isolamento genuíno à integração baseada em fingimento e compromisso de caráter. Essa escolha, consciente e repetidamente reafirmada, os mantém consistentemente fora dos grupos convencionais que operam através de dinâmicas artificiais. Jesus viveu essa realidade de forma intensa e exemplar, quando confrontou corajosa e publicamente a hipocrisia religiosa institucionalizada de sua época. Mateus, capítulo 23, versículo 27, registra suas palavras brutalmente diretas e politicamente incorretas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essa autenticidade radical e recusa categórica em jogar jogos sociais o isolou completamente dos grupos religiosos estabelecidos e socialmente respeitáveis de sua época. A oitava razão fundamental está relacionada ao fato de que os escolhidos são específica e individualmente chamados para uma jornada pessoal,
íntima e exclusiva com Deus que simplesmente não pode ser compartilhada, vivenciada ou processada adequadamente em grupo. Cada escolhido tem uma missão absolutamente única, um chamado específico e um destino individual que exige um relacionamento pessoal e exclusivo com o Criador, que não pode ser terceirizado ou vivido por procuração. Essa jornada individual naturalmente os afasta dos movimentos coletivos, experiências em massa e validações grupais. Enquanto a maioria das pessoas busca desesperadamente segurança em números, aprovação através do consenso grupal e validação através da conformidade social, os escolhidos aprendem progressivamente a caminhar sozinhos com Deus, encontrando segurança genuína na presença divina ao invés de na aprovação humana inconstante. Eles compreendem através de experiência pessoal dolorosa que há revelações específicas, experiências transformadoras e crescimento espiritual profundo que só acontecem na solidão completa da presença divina, longe das influências, opiniões, pressões e distrações que inevitavelmente acompanham as dinâmicas grupais, mesmo nos melhores ambientes. Por isso, mesmo quando estão fisicamente presentes em grupos sociais, familiares ou até religiosos, eles consistentemente mantêm uma parte significativa de si mesmos cuidadosamente reservada para esse relacionamento exclusivo e não compartilhado com Deus. Essa reserva natural é frequentemente interpretada pelos outros como distanciamento emocional, frieza social, arrogância espiritual ou complexo de superioridade injustificado. Na realidade, não é absolutamente nada disso. É simplesmente a necessidade vital de preservar um espaço sagrado e privado para o relacionamento que define toda a sua existência e dá significado transcendente a toda a sua vida. É uma questão de sobrevivência espiritual, não preferência social pessoal ou estratégia de distanciamento. A necessidade constante e absolutamente não negociável de tempo significativo a sós com Deus para oração profunda, meditação estendida, estudo intensivo da palavra e busca concentrada de direção divina frequentemente é mal compreendida, criticada severamente e até ridicularizada por pessoas que não compartilham da mesma intensidade de busca espiritual, nem compreendem a realidade dessa necessidade. O que para os escolhidos é necessidade vital, comparável à necessidade de respirar ou comer, para outros pode facilmente parecer exagero religioso desnecessário, fanatismo espiritual problemático, antissocialismo patológico ou até desequilíbrio mental que requer correção ou tratamento. Essa diferença fundamental de prioridades e necessidades cria conflitos inevitáveis e relacionalmente insustentáveis. Abraão exemplifica perfeitamente essa realidade quando foi individual e especificamente chamado por Deus para uma jornada que absolutamente ninguém mais podia compartilhar ou compreender completamente. Gênesis capítulo 12, versículo 1, registra o chamado pessoal e não transferível. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sua jornada única com Deus exigiu separação definitiva dos grupos familiares, sociais e culturais que havia conhecido durante toda a sua vida anterior. A nona razão profunda pela qual os escolhidos ficam consistentemente de fora dos grupos é que eles possuem uma sensibilidade espiritual extraordinariamente refinada que os capacita a captar energias invisíveis, intenções ocultas e atmosferas espirituais que outras pessoas não apenas ignoram completamente, mas nem sequer percebem que existem ou têm qualquer significado. Essa percepção funciona como um sistema de proteção divina extremamente sofisticado.
mas também os torna inevitavelmente seletivos em suas companhias. Eles conseguem discernir facilmente e com precisão quando alguém está sendo genuinamente autêntico ou deliberadamente falso, quando há segundas intenções cuidadosamente escondidas por trás de palavras aparentemente bondosas e consideradas, quando um ambiente está pesadamente carregado de negatividade espiritual, opressão demoníaca ou simplesmente vazio mundano sem propósito transcendente. Essa habilidade sobrenatural de discernimento espiritual, que é um dom divino precioso, destinado primariamente para proteção e orientação, também os torna aparentemente difíceis de enganar, manipular ou impressionar superficialmente, o que naturalmente incomoda e frustra aqueles que se relacionam primariamente através de jogos psicológicos, manipulação de poder, manipulação emocional e engano estratégico. Grupos que se sustentam estruturalmente através de dinâmicas tóxicas, manipulação sistemática, abuso emocional, jogos psicológicos e mecanismos de controle naturalmente rejeitam e hostilizam aqueles que conseguem enxergar claramente além das aparências cuidadosamente construídas. Os escolhidos inevitavelmente se tornam uma ameaça real para sistemas baseados em engano, manipulação, controle e desonestidade, pois sua mera presença e percepção aguçada automaticamente expõe essas realidades cuidadosamente escondidas. Essa sensibilidade também os protege efetivamente de se envolverem profunda e perigosamente em relacionamentos, situações, oportunidades e ambientes que poderiam ser significativamente prejudiciais para seu desenvolvimento espiritual, saúde emocional ou cumprimento da missão divina. Muitas vezes, o que outras pessoas interpretam como frescura social, exigência excessiva ou perfeccionismo problemático é, na verdade, o Espírito Santo operando através da sensibilidade refinada dos escolhidos para protegê-los proativamente. É uma proteção que funciona automaticamente e não pode ser desligada voluntariamente. Eles simplesmente não conseguem ignorar ou suprimir os sinais de alerta que seu espírito discerne, mesmo quando isso significa constrangimento social, oportunidades perdidas ou dificuldades relacionais temporárias. O rei Davi demonstrava claramente essa sensibilidade quando escreveu sobre sua seletividade natural em relacionamentos. Odeio a assembleia dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Salmos capítulo 26, versículo 5. Sua habilidade sobrenatural de discernir o verdadeiro caráter das pessoas consistentemente o levava a se afastar de determinados grupos, mesmo quando isso significava solidão social e isolamento relacional. A 10ª razão crucial está relacionada ao fato de que os escolhidos passam por um processo divino intensivo de preparação para a liderança espiritual futura. E verdadeiros líderes espirituais precisam inevitavelmente aprender a andar sozinhos, tomar decisões difíceis sem apoio popular e permanecer firmes em suas convicções, mesmo quando absolutamente todos os outros os abandonam ou se voltam contra eles. O isolamento social que experimentam não é punição divina, nem é resultado de falhas pessoais ou inadequação social. É treinamento específico e intensivo para responsabilidades futuras que exigirão exatamente essas capacidades que só podem ser desenvolvidas através de solidão e oposição sistemática. Todos os grandes líderes espirituais, ao longo da história, passaram por períodos extensivos de solidão, onde foram moldados, fortalecidos e preparados por Deus, longe das influências e pressões dos grupos. Moisés passou 40 anos sozinho no deserto, antes de liderar Israel para fora do Egito.
Davi foi perseguido, rejeitado e caçado por anos antes de assumir o trono que Deus havia prometido. Paulo passou tempo significativo na Arábia, sendo diretamente ensinado pelo próprio Jesus antes de iniciar seu ministério transformador mundial. Esse processo de preparação na solidão desenvolve características absolutamente essenciais para a liderança espiritual eficaz: dependência total e exclusiva de Deus, ao invés de sistemas de apoio humano, resistência sobrenatural à pressão social e crítica, capacidade de tomar decisões impopulares quando necessário para a obediência a Deus e força interior para permanecer absolutamente firme, mesmo quando todos se afastam, criticam ou abandonam completamente. Essas qualidades fundamentais para a liderança espiritual simplesmente não podem ser desenvolvidas na zona de conforto dos grupos, através de aprovação constante ou com apoio humano contínuo. Elas são forjadas exclusivamente no fogo da solidão, na pressão do isolamento e na necessidade de depender exclusivamente em Deus para sustentação emocional e espiritual. Os escolhidos que estão sendo preparados para a liderança futura precisam aprender que sua força, sabedoria, direção e validação vêm exclusivamente de Deus, não de aprovação humana ou consenso grupal. Essa lição pode apenas ser aprendida através de temporadas de isolamento, onde todos os apoios humanos são temporariamente removidos, para que aprendam a depender exclusivamente de Deus. O profeta Jeremias recebeu uma palavra específica de Deus sobre esse isolamento necessário para sua preparação. Não te assentes na assembleia dos que se divertem, nem te alegres. Por causa da tua mão me assentei só, porque me encheste de indignação. Jeremias, capítulo 15, versículo 17. Deus deliberadamente o separou dos grupos de entretenimento e socialização para moldá-lo como líder profético capaz de permanecer sozinho quando necessário. A 11ª razão está relacionada ao fato de que os escolhidos são chamados para serem sal e luz no mundo, e essas substâncias só cumprem efetivamente sua função quando mantêm sua distinção do meio onde estão inseridas. Sal completamente misturado com sal não tempera coisa alguma. Luz totalmente misturada com luz não ilumina ambiente algum. Para cumprir seu propósito divino de influenciar positivamente o mundo ao redor, os escolhidos precisam manter sua identidade espiritual preservada e claramente distinta. Essa necessidade fundamental de distinção os impede de se misturarem completamente com grupos que não compartilham dos mesmos valores fundamentais, prioridades espirituais e compromisso com os princípios do reino de Deus. Eles precisam estar fisicamente no mundo, mas não podem ser espiritualmente do mundo se quiserem manter sua eficácia como agentes de transformação. Essa posição os mantém sempre um pouco afastados, mesmo quando estão fisicamente presentes em grupos sociais. Eles participam sem se entregar completamente, contribuem sem se comprometer integralmente, se relacionam sem se misturar totalmente. Essa postura é absolutamente essencial para preservar sua eficácia espiritual e capacidade de influência positiva. A tentação de se conformar completamente com o grupo para ser aceito e integrado é constante e intensamente sedutora, mas os escolhidos que cedem a essa pressão perdem completamente sua eficácia espiritual. Eles se tornam como sal que perdeu completamente o sabor, que não serve mais para temperar e acaba sendo rejeitado e pisado. Por isso, Deus os mantém propositalmente separados, preservando cuidadosamente sua distinção e poder de influência transformadora. Jesus estabeleceu claramente esse princípio quando disse: "Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?"
Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. A manutenção da distinção é absolutamente essencial para o cumprimento eficaz do propósito divino de transformação social e espiritual. A 12ª razão está relacionada ao fato de que os escolhidos possuem uma consciência aguda do tempo e da eternidade que os torna urgentes em relação às coisas que realmente importam do ponto de vista eterno. Enquanto outros vivem como se tivessem uma eternidade inteira pela frente para se divertir e se entreter, os escolhidos sentem constantemente o peso da responsabilidade de cumprir sua missão divina enquanto ainda há tempo disponível. Essa urgência espiritual os faz priorizarem consistentemente atividades que contribuem efetivamente para o reino de Deus, em detrimento de entretenimentos que consideram perda de tempo precioso e oportunidades desperdiçadas. Eles não conseguem relaxar completamente em grupos que tratam a vida como uma grande brincadeira sem consequências, pois sabem que há um propósito maior e mais sério a ser cumprido antes que seja tarde demais. A consciência temporal aguçada os torna intensos demais para grupos que preferem a leveza da inconsciência espiritual e ignorância sobre realidades eternas. Eles são como sentinelas espirituais que enxergam perigos se aproximando, enquanto outros dormem tranquilamente sem perceber. Essa responsabilidade os mantém constantemente alertas e os afasta de companhias que preferem ignorar completamente a realidade espiritual e suas implicações eternas. Essa seriedade em relação ao tempo e propósito não significa que sejam pessoas amargas ou que não saibam se alegrar apropriadamente. Significa que sua alegria está fundamentada em coisas eternas e significativas, não em prazeres temporários e vazios. Eles encontram satisfação genuína em servir a Deus e cumprir propósito, não em se entreter constantemente sem significado transcendente. O apóstolo Paulo expressou essa urgência santa quando escreveu sobre sua compulsão divina. Porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Essa pressão interna constante para cumprir o propósito os diferencia radicalmente daqueles que vivem sem essa responsabilidade sagrada e urgência espiritual. A 13ª razão pela qual os escolhidos ficam de fora dos grupos é que eles carregam uma unção espiritual que naturalmente incomoda espíritos malignos que operam através de pessoas e sistemas mundanos. Não é coincidência que eles enfrentem resistências aparentemente inexplicáveis, críticas desproporcionais e infundadas, e rejeições que não fazem sentido lógico do ponto de vista puramente humano. A unção que os escolhidos carregam é como um perfume celestial que atrai automaticamente a atenção e aprovação de Deus, mas também desperta a fúria e oposição intensiva do reino das trevas. Grupos que estão consciente ou inconscientemente sob influência de espíritos contrários ao reino de Deus, naturalmente rejeitam e hostilizam aqueles que carregam essa unção divina poderosa. Essa realidade espiritual explica por que pessoas, aparentemente normais e cordiais, se tornam subitamente hostis na presença de um escolhido, porque oportunidades se fecham inexplicavelmente sem causa natural, porque mal-entendidos surgem do nada, porque conflitos aparecem sem causa aparente. Há uma guerra espiritual real acontecendo constantemente nos bastidores da vida social que a maioria das pessoas não percebe nem compreende. A unção dos escolhidos não apenas os protege, mas também serve como uma força de exposição que revela a verdadeira natureza espiritual das pessoas e situações ao redor. Por isso,
Eles frequentemente se tornam catalisadores de conflitos que já existiam de forma latente, mas que são trazidos à superfície por sua presença ungida. Davi experimentou intensamente essa realidade quando sua unção despertou a hostilidade inexplicável e desproporcional do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, explica o que aconteceu espiritualmente. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. A unção em Davi incomodava diretamente o espírito maligno que operava através de Saul, criando conflito automático. A 14ª razão está relacionada ao fato de que os escolhidos possuem uma fome insaciável de Deus que não pode ser satisfeita através de relacionamentos humanos ou atividades mundanas. Essa sede espiritual constante os torna inquietos e insatisfeitos em companhias que não compartilham da mesma intensidade de busca pelo sagrado e transcendente. Enquanto outros se satisfazem plenamente com conversas superficiais, entretenimento mundano e relacionamentos baseados apenas em afinidades naturais e conveniência mútua, os escolhidos sentem um vazio persistente que só pode ser preenchido na presença manifesta de Deus. Eles buscam constantemente oportunidades de crescimento espiritual, momentos de adoração genuína e experiências que os aproximem mais do Criador. Grupos que se reúnem exclusivamente para entretenimento, socialização superficial ou networking profissional não conseguem satisfazer essa necessidade espiritual profunda e constante. Os escolhidos se sentem como estrangeiros em meio a conversas que não alimentam sua alma, atividades que não contribuem para seu crescimento espiritual e relacionamentos que não os aproximam de Deus. Essa fome espiritual constante os torna aparentemente exigentes ou difíceis de satisfazer aos olhos daqueles que se contentam facilmente com relacionamentos e atividades puramente horizontais sem dimensão espiritual. Na verdade, não é exigência pessoal, é uma necessidade espiritual real que não pode ser ignorada ou suprimida sem consequências para sua saúde espiritual. O salmista expressou perfeitamente essa fome quando escreveu: "Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus." Salmos, capítulo 42, versículo 1. Essa sede espiritual intensa é uma marca distintiva dos escolhidos e uma das principais razões pelas quais eles se sentem perpetuamente deslocados em grupos convencionais que não compartilham dessa necessidade. A 15ª e última razão pela qual os escolhidos ficam de fora dos grupos mundanos é que eles são destinados por Deus a formar um grupo especial e exclusivo, a verdadeira igreja, o corpo místico de Cristo. Seu isolamento atual dos grupos convencionais é temporário e serve para preservá-los até que encontrem sua verdadeira família espiritual eterna. Eles não se encaixam em grupos comuns precisamente porque foram criados e chamados para pertencer a algo extraordinário e eterno que transcende todas as limitações terrenas. Sua incompatibilidade com sistemas mundanos não é defeito nem problema a ser corrigido, mas design divino intencional. Deus está reunindo seus escolhidos de todas as partes do mundo, de todas as culturas e gerações, para formar uma comunidade espiritual que transcende todas as barreiras naturais e limitações temporais. Enquanto essa reunião não acontece plenamente na eternidade, os escolhidos experimentam a solidão como parte necessária do processo de refinamento e preparação. Cada período de isolamento é um investimento divino na formação de sua identidade espiritual e no fortalecimento de sua dependência exclusiva de Deus, ao invés de aprovação humana. O isolamento atual é uma proteção divina contra contaminações,
que poderiam comprometer sua pureza espiritual e preparo para o destino eterno glorioso. Deus prefere mantê-los temporariamente sozinhos, a vê-los se corromperem em companhias inadequadas, que poderiam prejudicar seu desenvolvimento espiritual e comprometer sua eficácia no cumprimento do propósito eterno. Pedro descreve essa realidade, gloriosa quando escreve sobre a identidade especial dos escolhidos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Os escolhidos pertencem a uma categoria espiritual completamente diferente que justifica plenamente seu isolamento temporário dos grupos mundanos e sua separação dos padrões convencionais da sociedade secular. Chegamos ao fim desta revelação transformadora sobre as 15 razões fundamentais pelas quais os escolhidos sempre ficam de fora dos grupos. Se você se identificou profundamente com essas verdades, não apenas comemore, regozije-se grandemente. Sua experiência dolorosa de isolamento social não é coincidência cruel nem maldição divina. É confirmação poderosa e bíblica de que você pertence aos escolhidos de Deus para propósitos eternos e extraordinários. Cada momento de solidão, cada rejeição social, cada experiência de não se encaixar está ativamente moldando você para um destino glorioso que transcende infinitamente sua imaginação atual. Seu isolamento não é rejeição divina, mas proteção celestial, preparando você para algo absolutamente extraordinário e eternamente significativo. Agora é sua vez de agir. Compartilhe este vídeo com alguém que desesperadamente precisa desta palavra de confirmação e esperança. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho para receber todas as revelações futuras. Comente abaixo qual dessas 15 razões mais profundamente tocou seu coração e como Deus tem usado sua solidão para transformar você. Lembre-se sempre, você não está sozinho. Você está sendo preparado por Deus para algo infinitamente maior do que pode imaginar. Permaneça firme, pois sua recompensa eterna será perfeitamente proporcional ao seu isolamento temporário. Que Deus abençoe abundantemente todos vocês e até o próximo vídeo.